Emoções infantil, como lidar? Eu sou Laura Fiedler e hoje nesse GTV eu vou falar sobre esse assunto tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo. Muitos pais têm dúvidas de como lidar com as emoções. Isso chega muito aqui no consultório. Laura, como que eu lido com as emoções dos meus filhos? Às vezes é muito desafiador. E por que eu falo que é simples e tão complexo? Porque as emoções é algo que a gente sente a todo momento. Vamos começar então quando a gente nasce. A gente já nasce chorando. Quando um bebê nasce, o que se espera dele? Que ele chore? Os antigos falam, olha, bebê quanto mais chorar melhor. Dá o tapinha no bebê e espera com que ele chore. E o nascer já é uma forma de expressar a emoção. A gente fica ali no útero da mãe tão quentinho, tão gostoso, 8, 9 meses, o natural é 9 meses. E depois a gente chega e nasce, tudo muito claro dentro do hospital. E isso já é um pouco trágico. A criança ela já nasce chorando, não pensando nisso, mas muitas vezes, principalmente no parto cesárea, às vezes é algo um pouco assustador para a criança. Enfim, tem uma charge que eu achei muito interessante, que é falando assim, poxa, ser bebê deve ser difícil, né? Porque o pé tá coçando, o bebê chora e a mãe já acha que ele tá querendo mamar e vai lá e dá o mamar. Isso é verdade, todas as vezes que um bebê chora, é muito associado a ele tá com fome ou ele tá com cólica. Então, sempre dá o remédio para ele ou dá o peito. Primeiro dá o peito, se não passa, dá o remédio. Mas pensa tantas coisas que talvez esse bebê tá sentindo. Às vezes ele tá sentindo frio, às vezes ele tá sentindo sono, às vezes ele tá com sede, às vezes ele tá cansado, às vezes ele tá estressado por alguma forma, enfim. Só que tudo se baseia no choro do bebê. E aí depois esse bebê vai crescendo e aí vai aumentando o repertório emocional dele. Mas antes disso tudo, vamos entender então o que são as emoções. As emoções vêm do latim emotio, que quer dizer movimento, colocar para fora. Então as emoções são estados afetivos, reações afetivas que nos movem como? Por dentro. Então, a gente entender que são reações importantes para a nossa sobrevivência, o ser humano, grande parte da sobrevivência, da evolução do ser humano vem das emoções. Então, se não fossem as nossas emoções, o medo da fome, o medo dos animais, o medo, enfim, se não fosse a raiva em certos momentos, como que a gente realmente ia progredir? Então, a primeira questão da gente pensar é que as emoções, ela faz parte da nossa sobrevivência. Então, não tem como a gente achar que só a alegria é positiva, que a criança precisa sentir só feliz, que nós adultos precisamos ser só felizes, porque não? Como que a gente vai ser o tempo todo feliz? Se a gente fosse feliz, a gente não ia ter um tanto de mudança, a gente às vezes não ia nem ter mais prosperidade em certas questões, porque ia ficar tudo muito bom e a gente não ia procurar mais. E falando em emoções, então, nós temos as emoções primárias e as emoções secundárias. O que são as emoções primárias? As emoções primárias são aquelas emoções que a gente sempre sente, quase que a todo momento. Todos os dias a gente sente essas emoções, que são 5: alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. E aí a gente tem as secundárias, que são emoções mais talvez intensas, algumas que a gente não sente todos os dias, né? Algumas mais fortes, mas hoje eu vou falar das emoções primárias. E eu adoro falar do filme Divertidamente. O filme Divertidamente é um filme muito rico, ele vem trazer as emoções primárias e ele mostra ali a vida da menininha. E ela tem um comando dentro dela, que é a sala de comando. E começa primeiro pela alegria e depois vem trazendo as outras emoções dela. Então, já fica aqui a dica para os papais, para mamães, vocês que estão me assistindo, assistir esse filme. Vocês que têm crianças, assistir com as crianças, para que elas possam entender. E para quem não tem também,
assiste porque é um filme assim, eu assisti ele essa semana porque realmente é um filme que eu gosto muito. Então vamos lá. Se a gente tem essas 5 emoções que eu disse, vamos começar então pela alegria. O que é alegria? Alegria, a gente fala que sim, é a emoção que a gente mais gosta de sentir, né? É aquele estado que a gente quer rir, que a gente quer se divertir, que a gente quer falar coisas legais, que a gente quer conversar com as pessoas. Então a alegria é um estado muito gostoso, é uma plenitude, é uma satisfação interior. Ela vem então quando a gente está com as pessoas que a gente ama, quando a gente consegue alguma coisa, quando a gente recebe um abraço, enfim. A alegria ela vem nesses momentos. E os momentos de alegria, eles precisam sempre vir, porque ele é diferente, vamos dizer, da felicidade, né? Então, os momentos de alegria a gente precisa procurar proporcionar para as crianças. E aí, dentro da escola, dentro de casa, dentro do contexto familiar, dentro da sociedade em geral. Primeiro, então, é eu entender como que meu filho, como que essa criança fica feliz, o que deixa ela alegre. É brincar? É passear? É ir para o parque? É ir para a sorveteria? É ganhar um abraço, ganhar um elogio? É estar com a família? É ir para o sítio? O que deixa essa criança feliz? Só que antes disso tudo, eu sempre convido os pais aqui no consultório a questão, olha, a gente precisa entender o que deixa seus filhos felizes, porque sim, às vezes os pais eles não sabem dizer, mas você também precisa entender o que você adulto te faz feliz, o que você vibra, ou não precisa ser um estado de euforia é diferente de alegria, mas o que deixa seu coração contente, o que você fica alegre? Porque nós adultos precisamos também entender as nossas emoções e hoje em dia a gente tem muito mais educação emocional do que antigamente. Então a gente não foi criado para falar tanto das nossas emoções, para expressar, para sentir. E que bom que hoje a gente tem esse espaço para trazer isso para as crianças e para os adultos também. E aí eu sempre gosto de deixar uma dica. E eu vou deixar a primeira dica da alegria. Pegue um potinho, aqueles potinhos, aqueles cofrinhos de festa infantil que são baratinhos e pergunte ao seu filho o que deixa ele feliz. Ah, mamãe, eu fico feliz quando eu vou passear, quando eu vou para a escola, quando eu tô com vocês. Ou, ah, mamãe, papai, não sei. Então, se ele fala que não sabe, é um momento de você ajudar. Para você ajudar, você pode ir perguntando, ah, você fica feliz quando a gente faz isso? Você fica feliz de tal forma? Você fica feliz assim ou não? E aí já é uma oportunidade de você entender o que deixa seu filho feliz. Depois, escrevam nesses papelzinhos e coloca ali dentro desse potinho. Quando ele se sentir triste ou quando ele se sentir entediado, ele, ela, criança, ele pode ir ali naquele potinho e pegar um papelzinho. Nossa, eu fico muito feliz quando eu brinco, quando eu jogo um jogo, quando eu brinco com meu cachorro, então eu vou fazer isso. Isso vai ajudar, né? E eu sempre falo com as crianças, todas as emoções são bem-vindas. A gente precisa mostrar isso para as crianças. Só que a alegria em excesso, ela também não é boa. Por que ela não é boa? E aí, gente, a gente não pode cortar a alegria da criança. Não quer dizer que, ô filho, nossa, você tá muito feliz, para com isso. Não, ele vai entender que ser feliz é estranho, então não pode, e aí ele vai se cortando nisso, não é isso. Mas às vezes a gente está tão feliz que isso pode virar euforia. Então vamos colocar a criança dentro da sala de aula. Ela está muito feliz. E ela tá ali feliz demais e quer conversar com as crianças, quer conversar com um amiguinho, quer contar alguma coisa. Isso vai atrapalhar a professora, vai atrapalhar os outros amiguinhos. Então a alegria já vira euforia. E aí a gente precisa mostrar para a criança que algumas vezes quando a gente está feliz, a gente precisa também se tranquilizar um pouquinho, que às vezes ela pode nos atrapalhar, que tudo tem um momento e aí a gente pode dosar isso. Então a gente falou da primeira emoção, que é a alegria. Agora a gente vai para a tristeza.
A tristeza. Essa emoção que a gente quer sempre fugir dela, né? Que a gente acha que ela não é bem-vinda, que ela não nos ajuda em nada. E realmente não é uma emoção tão boa assim de ser sentida, mas que faz parte. A tristeza, ela faz com que a gente se pergunte o que não tá bom, o que está acontecendo. Então a tristeza ela pode vir quando a criança ela está com saudade do seu papai, da sua mamãe, quando alguém fez alguma coisa que ela não gosta, quando alguém falou algo que ela não gosta, quando ela perdeu um brinquedo, enfim. Só que às vezes ela vem em uma dose mais alta. E aí é importante sim que os pais observem isso e, se necessário, procure uma ajuda. Só que a tristeza, ela é bem-vinda. A gente tem que tomar muito cuidado de não falar para as crianças: ah, por que você tá triste? Que bobeira, não fica triste não. Nossa, mas você tá triste com isso? Por isso? Ah, não acredito. Fica triste quando for uma coisa que tem que ficar triste. E aí, quem me segue mais tempo sabe que eu sempre falo assim, gente, o que deixa uma criança triste não é a mesma coisa que deixa um adulto triste, e vice-versa. Isso também é no mundo dos adultos, cada um fica triste por uma coisa. Então eu preciso olhar para aquela emoção da criança com o olhar de quê? De criança, não de adulto. Porque se eu olho com o olhar de adulto, eu vou ser injusto, né? Então a tristeza, ela serve para que a gente pense o que não está legal, o que a gente pode mudar, o que a gente está fazendo, está deixando de fazer, o que a criança está deixando de fazer. Às vezes ela está deixando de brincar, às vezes ela está deixando de se expressar, às vezes ela está deixando de ficar com os amiguinhos, e aí ela vai pensar nisso. A tristeza vai vir, a gente vai ensinar para as crianças que a tristeza vai vir, ela é como se fosse uma chuva. Ela é uma nuvem cinza que às vezes para aqui e jorra um pouquinho de água, jorra um pouquinho de chuva. E a gente pode se perguntar: ah, eu vou entrar nessa chuva com tudo ou eu vou me proteger? Porque a chuva vai vir, a gente não consegue controlar a chuva, a tristeza é assim também. Então a gente pode explicar para a criança que a tristeza ela vem, mas ela passa. Eu sempre falei isso nas oficinas das emoções com a criança. Eu peço para as crianças falar assim: ela passa, no ouvido. Então fala baixinho: ela vem e ela passa. Por quê? É igual a chuva, ela vem e ela passa. Só que a gente pode se proteger. Se a gente usa um guarda-chuva para se proteger da chuva, em momentos de tristeza eu posso fazer o quê? Posso me proteger de alguma forma. Eu posso lembrar das coisas que me fazem feliz. Eu posso conversar com alguém, eu posso brincar, eu posso pedir um colo. E aí a gente volta lá na dica que eu dei da alegria, que é o potinho. Então eu vou lá no potinho, vou pegar uma coisa que me deixa feliz e vou fazer. Assim eu vou ficar feliz. Ou posso ficar menos triste. Terceira emoção, raiva. A raiva é tão banalizada pelos adultos, como se a criança não pudesse sentir raiva. Só que a gente vai ser injusto novamente, porque nós sentimos raiva, nós adultos sentimos raiva. Então por que as crianças não podem sentir? A raiva ela faz parte do ser humano, ela faz parte lá da natureza, e nós, seres humanos, a gente faz parte da natureza. Então como que a gente não vai sentir raiva? E aí a gente não pode falar para a criança que sentir raiva é errado. Filho, você está sentindo raiva? Raiva é muito errado de sentir. Ou então aquela rotulação: ah, ele é muito bravo, ele apela com tudo, ele sente raiva demais, eu não sei o que eu faço. Gente, a raiva ela faz parte. O que é errado não é sentir raiva. O que a gente precisa mostrar para a criança é: eu entendo que você está com raiva, mas o seu comportamento diante da raiva não foi legal nesse momento. O que a gente pode fazer? E aí a gente pode explicar para a criança que a raiva, às vezes, ela é como se fosse um vulcão. O vulcão vai subindo, subindo, subindo ali a larva até entrar em erupção. E dependendo, se tiver alguém perto desse vulcão, vai machucar. O vulcão faz uma bagunça. Então é perguntar para a criança o seguinte: o que a gente pode fazer para esse vulcão não fazer uma bagunça? Como que a gente pode se acalmar?
né? E aí a primeira questão é entender o que deixa essa criança com raiva, para que a gente também evite algumas situações, porque sem perceber a gente joga lenha ali na fogueira, assim. Às vezes os adultos sem perceber trazem um pouco, provocam um pouco a questão da raiva da criança. Às vezes ela tá ali com raiva e tá ali provocando. Gente, vamos acolher essa raiva da criança, que a raiva faz parte também. A raiva também ela é importante para a gente entender o que não tá legal, o que eu não gostei, como que eu posso ser assertivo, como que eu posso falar disso que está acontecendo. Então a gente não tem que falar da emoção raiva, a gente tem que falar como lidar com ela, do comportamento que ela gera. E aí vocês podem pensar em várias formas de lidar com a raiva, de ajudar a criança a lidar com a raiva. Você pode montar um cantinho ali da calma, você pode pegar uma caixinha e colocar ali coisas que vá tranquilizar ela. Uma bexiga para ela soprar até estourar, uma massinha para ela ir apertando, uma bola, aquelas bolas, né, que a gente aperta, isso vai tranquilizando. Um giz de cera vermelho, que é o que eu adoro usar, pega um giz de cera vermelho, criança rabisca a folha até essa raiva passar. Então a raiva ela tem que ser externalizada sim. A questão é como que essa criança vai externalizar essa raiva. Passando então para a quarta emoção, nós vamos falar do medo. O medo. Por que o medo é importante? O medo ele protege a gente de muitas questões. Eu sempre uso para as crianças o exemplo de atravessar a rua. Se eu não tenho medo de atravessar a rua, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na frente do carro. Eu vou atravessar sem olhar e eu vou correr então perigo. Agora, se eu me protejo, eu não vou correr perigo não. Então, o medo, ele muitas vezes, ele pode nos proteger. Ele é importante para que a gente tenha cautela. Só que muitas vezes, ele acaba nos aprisionando. Então, eu recebo muito aqui no consultório, a gente recebe muitas crianças que o medo ele está assim mais intenso, ele está desadaptativo. Então a criança ela acaba, em vez de impulsionar, que o medo tem essas duas funções, ou ele impulsiona ou ele aprisiona, a criança acaba sendo aprisionada por esse sentimento, por essa emoção. E aí tem muitas questões de pensamentos, os erros de pensamento que faz com que a gente tenha esses medos. Eu tenho medo de entrar ladrão na minha casa. Mas vamos pensar, me conta como que é a sua casa. Tia Laura, minha casa tem muro, tem cerca, tem alarme, tem cachorro, tem não sei o quê. Não, eu tenho um vizinho, meu vizinho é fofoqueiro. E aí, então, a gente vai mostrando pra criança que se entrar um ladrão, vai ter muita coisa que vai ajudar. Ou que vai atrapalhar, na verdade, vai ajudar a alertar ou que tem a chance muito pequena, porque tem a cerca, tem o alarme, tem o portão, tem o muro, enfim. Então, a gente vai ensinando para a criança questões de que, às vezes, o medo, ele traz pensamentos maiores, né? E ele também aprisiona. Só que não adianta a gente falar para a criança assim, você tem medo de monstro nem existe. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou criticando o medo da criança, não estou validando. Agora, se eu chego para a criança e falo assim, filho, eu sei que você tá com medo de monstro, né? Eu já tive alguns medos assim, mesmo sabendo que monstro não existe, mas vamos pensar uma forma da gente combater esses monstros? Vocês pensam uma forma, faz um sprayzinho lá da coragem, pega uma aguinha, coloca glitter, coloca corante azul, coloca lá escreve lá spray anti-monstro e ele vai utilizar todos os dias antes de dormir, né? Então, são formas que a criança vai entendendo que ela é validada, que ela é acolhida, que os adultos, as pessoas entendem a emoção dela, em vez de ficar julgando, em vez de ficar desvalidando, né? Em vez de falar assim, que bobeira, você tá com medo disso, isso nem existe. O que a gente vai ajudar a criança nisso? Às vezes ela vai ficar mais triste, ela vai ficar mais desamparada, às vezes ela vai ficar com mais medo ainda. E ela vai pensar assim, nossa, mas eu sou muito bobo, eu sinto isso, eu tenho medo disso. Então a gente precisa realmente
Mostrar para a criança que todas as emoções elas são bem-vindas. O medo também, o medo tem a intenção de proteger a gente e a gente pode usar ele então de forma com que vai ajudar a gente em vez de atrapalhar. E aí a dica eu já dei para vocês, faz um sprayzinho um anti-monstro para a criança utilizar, ou faz um desenho, faz um chaveirinho de papel escrevendo algumas coisas. Eu sou maior do que meu medo está na minha cabeça. Enfim, são várias questões que a gente pode ajudar a criança e ela vai sentir muito mais acolhida do que simplesmente a gente falar para ela que o que ela sente é bobeira, que o que ela sente, um dia isso vai passar, mas enquanto isso não passar, a criança vai ficar ali sofrendo o tempo inteiro, esperando, que dia que isso vai passar? Quando será que é? Tá, vai passar um dia, isso a gente sabe. Só que às vezes vai passar e vai ser sofrido demais. Às vezes vai passar e vai ser muito mais demorado, né? Então ela vai precisar ficar na terapia por muito tempo. Às vezes isso traz uma questão de ansiedade. Às vezes a criança já precisa começar a tomar medicamento. Não é que eu sou contra o medicamento, muitas crianças a gente precisa sim caminhar e tá tudo bem. Que bom que a gente tem essa ferramenta, que bom que a medicina é avançada e a gente tem essas ferramentas para ajudar as crianças, os adolescentes, os adultos. Mas isso não precisa ser muito sofrido. Se a gente tem as ferramentas de educação emocional, de filmes, de livros para mostrar para a criança, de acolher a criança, de levá-la no psicólogo, para que eu vou esperar simplesmente de braço cruzado, né? E pensar qual vai ser a consequência enquanto meu filho fica esperando que um dia isso passe. E aí vamos então para a última emoção das nossas emoções primárias, que é o nojo. O nojo. O nojo ele está ligado à repulsa. E não é uma emoção tão gostosa assim de sentir. Mas o nojo, ele também é importante. Por que ele é importante? Se a gente não sentir nojo, a gente pode pegar em um animal que não traz benefícios pra gente, pode ser um rato, né, um animal de bueiro que vai trazer aí doenças. A gente pode pegar num lixo que também não vai ser muito agradável. Então o nojo, ele muitas vezes, ele também serve para proteger, para a criança entender o que não é legal de pôr a mão, né? O que vai trazer doenças ou vai trazer uma situação que não vai ser tão confortável para ela. E aí mostrar para a criança que o nojo faz parte. Só que, às vezes, ele também é desadaptativo. Se a criança pega um alimento e fala, que nojo, não quero, na frente de todo mundo, isso não é legal. Então a gente pode falar, filho, tudo bem que você não gosta desse alimento, você não quer experimentar, mas vamos respeitar o alimento, vamos respeitar quem gosta. A gente não precisa falar, que nojo, não quero. É só a gente falar, muito obrigada, eu não quero, né? Outro dia eu experimento. E aí, então, o nojo é uma emoção, sim, normal de ser sentida, nós adultos sentimos e às vezes as crianças realmente podem sentir um pouco mais. E aí a gente vai ensinar para ela que o nojo é normal, que o nojo protege, mas que às vezes ele pode não ser muito legal. Então, eu finalizei trazendo essas 5 emoções: alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. São as emoções mais frequentes, são as emoções que a gente sempre sente e que a gente vai continuar sentindo. E aí lembre-se sempre, anote isso. O que é errado, nenhuma emoção é errada. Todas as emoções são bem-vindas, mas o mau comportamento que ela gera realmente não é bem-vindo. E Laura, então como que eu vou lidar? Como que eu vou ajudar meu filho a lidar com as emoções? A primeira questão, que é primordial, conheça as suas. Porque às vezes a gente pergunta para um adulto assim, o que te deixa triste? Ixi, não sei. O que te deixa feliz? Ixi, não sei. E eu não tô falando que é algo tão fácil assim da gente saber mesmo não, às vezes é um desafio, mas é um convite que eu te faço. A gente precisa entender as nossas emoções. Eu ouvi de um pai um dia, e eu achei tão rica a fala dele,
que ele falou pra mim, e aí não foi aqui dentro do consultório, tá? Então eu não estou expondo ninguém. E ele falou pra mim isso, falou: Laura, depois que eu fui pai, eu entendi que eu tenho que saber lidar com minhas emoções, que eu não sei. Então como que eu vou cobrar isso do meu filho? E essa fala é muito rica, porque como que a gente cobra algo no nosso filho se a gente também não sabe? E aí não quer dizer que a gente não vai cobrar, só que quer dizer que, mais uma vez, não vá cruzar os braços. Espera aí, eu vou entender o que eu sinto, quais emoções são mais difíceis de eu lidar, como que eu lido quando eu tô com raiva, o que eu faço, então quais estratégias que eu vou adotar, porque meu filho, ele não vai fazer, a criança não vai fazer o que você fala, não, a criança vai fazer o que você faz. Então é aquela questão, é melhor você fazer do que falar, porque a criança ela tá ali observando o tempo inteiro e ela faz por imitação. Como que ela vai fazer algo que você fala, mas que você faz diferente? Então, a primeira questão para ajudar nas emoções das crianças é: conheça as suas. Entenda o que te deixa feliz, triste, com raiva e aprenda estratégias para lidar com isso. A segunda questão é reconhecer as emoções das crianças como uma oportunidade. Oportunidade de vínculo, oportunidade de aprendizado, de experiência, de mostrar para o seu filho o que é uma emoção. Ah, filho, eu vi que você ficou com muita raiva, né? E o que aconteceu? Ah, eu bati no meu irmão. Tá, tudo bem, você sabe que isso não é uma atitude muito legal. O que a gente pode pensar da próxima vez? Então, as emoções, elas são oportunidades. Ela é uma oportunidade de troca, de conhecimento, alegria. Vamos ficar todo mundo alegre junto, vamos compartilhar isso, né? Escute sempre a sua criança com empatia. Tenha empatia. Se ele está triste, tenha empatia. Se ele está com raiva, tenha empatia. Às vezes, no momento que ele está com raiva, você realmente não vai conseguir acessar ele. Fala: filho, olha, mamãe vai ali, mamãe tá vendo que agora você tá com raiva, já já eu volto para te ajudar, já já eu volto para que a gente possa conversar um pouquinho, né? E aí você não vai desmerecer, você vai dar um tempo para a criança. Outra questão é ajudar, então, é o que eu falei, a criança a verbalizar e nomear as emoções. Filho, isso que você sentiu, você tá com raiva, não é? Ah, eu acho que você ficou triste, né, com isso. E aí a criança ela vai tendo, então, essa oportunidade de um repertório mesmo, de um dicionário, de um vocabulário emocional. Então, nós adultos que somos ferramentas para a criança entender isso. E aí, em cima disso, trace os limites com a criança. E o que é os limites? Quer dizer que ela, ô filho, que você pode sentir raiva só em tais momentos, tá? Em tais momentos não é isso não. Os limites é no sentido de quais são os comportamentos que aqui em casa é permitido, qual que não são, né? O que vai ser um problema, o que não vai ser. Só que, e aí, foi um problema. Ajude a criança a lidar com esse problema, a resolver esse problema. Não é simplesmente, você passou do limite, tchau, vai pra lá. Você passou do limite do que a gente falou. Não é isso. Traçar os limites é importante, sim, né? Mas para ajudar a criança, para ela entender o que é permitido, o que não é, o que realmente é legal, o que não é, né? Então, valide sempre. Para ajudar os seus filhos, para você lidar com as emoções dos seus filhos, valide sempre. Eu repito quantas vezes for necessário, gente. Olhe para as emoções, não com o seu olhar de adulto. Lembra quando você era criança, então? Se isso for doído para você, tá tudo bem. Mas tenta fingir que você tem a idade do seu filho, coloque no lugar. E aí vai ficar muito mais fácil, porque você fica quebrando a cabeça, tentando entender por que seu filho está sentindo isso, que isso é bobeira, mas é bobeira para você, para ele não é. Então, valide, conecte com seu filho, mostre para ele que você o ama independente de qualquer coisa.
que você não concorda com o comportamento que ele teve, mas que você o ama acima de tudo. E aí, usando a oportunidade, tenha ferramentas em casa, tenha jogos, gente. Jogos são oportunidades o tempo inteiro de você trabalhar a emoção. Você pega um Lego, vou pegar um Lego aqui e vamos montar alguma coisa que te deixou triste da última vez. Aí você, adulto, vai lá e monta também. Agora vamos fazer alguma coisa com raiva. E aí os jogos que você tiver, use a criatividade para você trabalhar isso. Livros, tenha livros de emoções em casa, pega revistas, fale sobre isso, assista filmes. Filmes, gente, tem tanto filme. No começo do vídeo eu já falei de um filme, que é o Divertidamente. É um filme sensacional para vocês assistirem em família e trabalhar as emoções. Enfim, são vários filmes, a gente pode procurar aí em sites, na televisão, enfim. Então é oportunidade. Use sempre as emoções como oportunidade. Valide, por mais que às vezes seja desafiador. Mas eu falo que o que é mais desafiador para os pais é essa questão de ficar perguntando tanto o porquê. Mas por que ele sente isso? Mas por que ele sente? Gente, ele sente porque ele sente. Ele sente por várias questões. Então, em vez da gente se perguntar tanto porquê, vamos entender quando ele sente isso, onde ele sente isso, como que ele se comporta e como que eu posso ajudar. Porque se eu penso só porquê, eu vou ficar ali só no porquê. E aí eu não vou dar oportunidade para o meu filho dele entender, dele compreender, né, essas emoções, de buscar estratégias para isso. A gente vai simplesmente parar. E aí que tá o erro, que as emoções elas vão ficando cada vez mais intensas. E aí a gente vai criando um muro diante das crianças. Hoje, então, o que eu queria trazer para vocês é isso, sobre emoções. Se pudesse, eu ficava aqui, horas falando de emoções, porque eu adoro falar sobre esse assunto. Eu já fiz várias oficinas das emoções aqui no meu consultório. Tá um pouco mais parado porque veio a pandemia, mas isso fiz uma há pouco tempo, junto com uma colega de trabalho, e já tem mais aí para que eu possa estar perto dos pequenos. E é um prazer eu trabalhar as emoções com os pequenos aqui no meu consultório, ajudar os pais nessas questões. E eu falo que cada dia mais eu entendo, né, essa questão do mundo das emoções e as minhas emoções também. Porque nós, terapeutas, precisamos estar sempre atentos às nossas emoções. Então, muito obrigada por você que está assistindo esse meu IGTV sobre as emoções. E eu quero convidar você na terça-feira para assistir minha live aqui no Instagram. É uma live de perguntas e respostas. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, vou estar aqui com café. Prepara o café, pegue a sua xícara. Hoje essa xícara minha é de água mesmo. Mas prepare o cafezinho, prepare a água, o suco, para a gente ter uma manhã bem bacana. A live dessa semana foi muito boa e vai ser uma live de perguntas e respostas. Então, caso você queira perguntar alguma coisa sobre esse assunto para mim, pode me mandar no direct, que na terça-feira, 8 horas da manhã, eu vou tirar todas as dúvidas. Obrigada, um abraço e um excelente dia.